Boa noite, irmãos. Graça e paz. É bom ver alguns dos irmãos aqui, mesmo com esse frio. O Senhor te incomodou, te lembrou de uma blusinha lá no seu guarda-roupa e disse: vamos lá, vamos à casa do Senhor louvá-lo. Amém? E é muito bom nós estarmos aqui hoje, porque hoje é o dia em que nós separamos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, buscando a presença dEle. E eu quero iniciar este culto lendo alguns versículos dos Salmos de número 27. Se você quiser me acompanhar. Salmos 27. Vou começar pelo primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O 4. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Separei esses versículos porque ele começa com uma pergunta. De quem terei medo? Algumas versões diz, a quem temerei? Talvez essa noite você esteja aqui angustiado por algum motivo, com medo de alguma coisa que está por vir. Mas depois, o próprio salmista vai respondendo essa questão. No terceiro, ele diz que o nosso coração não tem o que temer. No quarto, ele diz que a presença do Senhor é conosco. No quinto, ele fala que o Senhor nos guarda e nos protege de todo mal. No sétimo, ele se coloca na presença de Deus e diz: ouve o meu clamor e me responde. No oitavo, ele diz: me busque. É isso que ele quer que nós façamos nessa noite. Que nós nos acheguemos até ele. Depositemos na presença dele os nossos temores, as nossas angústias. Para que o nosso coração esteja livre para louvá-lo e adorá-lo nesta noite. E neste momento, você tem a oportunidade de se colocar na presença do nosso Deus. Colocar diante dele tudo aquilo que tem te distanciado dele. Aquilo que tem te impedido de louvá-lo de todo o coração. Tome este momento e faça isso. Se coloque na presença de Deus. E em seguida nós estaremos juntos orando. Amém?
Ó Pai, obrigado, ó Deus, por esta noite aqui, ó Deus, na tua casa. Obrigado porque nós nos reunimos nesta noite para louvar e engrandecer o teu nome neste lugar, ó Pai. Nós colocamos diante de ti, Senhor Deus, todas as nossas súplicas, ó Pai, todos os nossos temores. Nós deixamos aqui, ó Deus, aquilo que tem nos afastado de ti, aquilo que tem perturbado os nossos corações, ó Pai. E que o teu Santo Espírito faça morada em nós nesta noite, ó Pai, para que nós possamos estar na tua presença, de forma que agrade o teu coração, ó Deus. Porque não há nada melhor do que estar na tua casa, te louvando e engrandecendo o teu nome. Nós lemos, ó Deus, que o Senhor nos protege, nos guarda, o Senhor nos dá a vitória. E que essa seja a certeza no nosso coração, ó Deus. E por isso nós, neste momento, entregamos a Ti as nossas vidas, ó Pai. Limpa-nos, ó Deus. Tire tudo aquilo, ó Deus, que nos impeça, para que nós possamos, sim, verdadeiramente Te louvar e engrandecer nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pela Tua presença aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar aqui. Hoje é tempo de louvar a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, e não há motivo maior do que este para louvarmos a Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Como é bom louvar a Deus, né? E declarar que Ele é um Deus de amor nas nossas vidas. Ele é um Deus que tem doçura por nós. Ele é um Deus meigo. Muitas vezes nós interpretamos a imagem de Deus como um Deus duro, um Deus que o tempo todo nos adverte. Não, Ele é um Deus que nos acolhe, um Deus que traz para perto com amor. E como é bom sentir o amor de Deus.
E por isso nós podemos pedir a Ele, ó Pai, reine na minha vida, seja o rei da minha vida, esteja presente na minha vida, e adorá-lo, declarando isso, que desejável é a vontade dEle nas nossas vidas, desejável é fazer aquilo que Ele quer, estando na presença dEle, buscando a presença dEle em todo o tempo. Vamos declarar isso, que Ele é um Deus amável, que Ele é mestre, que Ele é rei nas nossas vidas, amém? Amém. Mestre e autor da vida, vem reinar em mim. Desejável é tua vontade. Brilhe através de mim, amor, o teu amor. Dar-te-ei louvor eternamente. Mestre e autor da vida, vem reinar em mim. Desejável é tua vontade. Brilhe através de mim, o amor, o teu amor. Dar-te-ei louvor eternamente. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Reis. Mestre e autor da vida, vem reinar em mim. Desejável é tua vontade. Brilhe através de mim, o amor, o teu amor. Dar-te-ei louvor eternamente. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Reis. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Ó Pai, que esta canção seja a nossa oração, ó Pai.
reconhecendo, ó Deus, o teu amor por nós, ó Pai, reconhecendo que através do teu amor nós temos liberdade, nós temos a salvação em Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, apesar das nossas falhas, ó Pai, nos reconhece como os filhos teus, ó Pai. Obrigado por este momento, que o nosso louvor, ó Deus, tenha chegado até o teu trono, ó Pai, que o nosso coração, ó Deus, tenha agradado a Ti, ó Pai. Que os nossos ouvidos neste momento estejam atentos, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu imagino que vocês são corajosos. Nós já falamos isso durante a semana, né, Clarice? Gente corajosa. Eu imagino que é mais tranquilo ficar em casa, ver uma pregação online, mas nada substitui a bênção da oportunidade de estarmos juntos. Eu gosto de um cântico que diz assim: quando estamos juntos, há poder e autoridade no teu nome. Esse estar junto, ele faz diferença. Por isso eu quero louvar a Deus pela tua vida, por você acreditar neste poder que aquece o nosso coração, que nos faz olhar para Deus com esperança. Amém? Que aqueles que estarão nos assistindo, receba de Deus este mover, este calor, né? Que mesmo em meio ao frio, a gente possa celebrá-lo com alegria. Amém? Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler os versos 10 e 16. Vou fazer referência aí demais versículos anteriores, mas a minha base vai ser os versos 10 até o 16, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para servirmos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Deus, nós lemos a tua palavra e ela é poderosa. Por isso, Deus, nós queremos que o Senhor nos dê unção, tanto para falar, como também para ouvir. Que haja quietude no nosso coração. Que o Senhor possa permitir com que nós ouçamos a tua palavra e que ela encontre guarida no coração, para que nós possamos sair daqui com um propósito de melhor te servir, e que nós possamos, Deus, através da tua palavra, saber que o Senhor é Deus e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus, amém. Nós temos vivido tempos difíceis. E quando eu digo isso, eu gostaria de que você imaginasse a dificuldade com que a gente vive em todas as áreas da vida. Se tem, é porque tem. Se não tem, é porque não tem.
desafio de criar filhos, o desafio da vida conjugal, o desafio da sustentação da família, o desafio do trabalho, do confronto que temos na vida profissional. Bem, assim nós poderíamos passar aqui enumerando uma série de coisas que são muito desafiadoras a todos nós, indistintamente, quer você professe a fé no Senhor, quer não. É um desafio constante. A vida, viver é um desafio. Eu tenho acompanhado a minha mãe e meu cunhado que estão enfrentando lá um momento na área da saúde. E eu fico assim, olhando para as minhas irmãs que cuidam, eu fico, quando vou lá, quando falo, que desafio. Vocês que já tiveram a oportunidade de cuidar melhor de um ente querido em casa, que desafio. Enfim, esse é o momento, esse é o contexto que eu gostaria de pensar com vocês. E professar a fé nesse tempo, ou nesses tempos de desafios, depende de uma intimidade com Deus. Se nós não vivermos uma vida de intimidade com Deus, esses desafios se tornam monstros que nós achamos que não somos capazes de vencê-los. E é preciso pensar ainda que se conhecemos o caráter daquele que nos chama, certamente creremos que Ele é fiel de cumprir a sua promessa, de nos ajudar. Se através dessa intimidade nós procuramos conhecer o caráter daquele que nos chama, saberemos que Ele há de ser fiel em todas as circunstâncias. Ele há de nos honrar a fé. O relato bíblico que nós temos, que foi lido, ele fala de momentos desafiadores, ou pelo menos de um momento desafiador na vida do povo de Israel. E veja, eu queria que nós olhássemos para esse relato e nós tentássemos trazer isso para nós. Porque por muitas vezes nós nos encontramos em situações críticas que parece que nós não encontramos saídas. E veja, esses momentos, ou nestes momentos, apossam de nós o medo, a insegurança, a tristeza, a frustração, muitas vezes a descrença, sentimos sozinhos, abandonados. Se você ainda não viveu momentos assim, você fica sabendo disso. Que quando nós nos encontramos como que num beco sem saída, aposta de nós nessas circunstâncias, situações que nós achamos que não temos o que fazer, estamos sozinhos, estamos perdidos, não há saída. E eu queria que nós pensássemos então, olhando para esse texto, à luz desse texto, o capítulo 14, o povo está vivendo assim. E veja, eu quero fazer só referência, depois você poderá ir lendo enquanto eu falo com vocês, mas os versos de 1 a 4. Muitas vezes Deus nos leva a viver situações difíceis, circunstâncias difíceis, mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus no povo de Israel era de revelar o seu poder. Aquele povo estava agora, tinha saído do Egito, e Deus ordena que eles vão em direção à terra prometida, mas eles não caminharam muito tempo. Faraó se revolta e decide persegui-los. E agora eles vão até uma altura da caminhada deles, e eles se deparam com um mar adiante deles, e atrás eles deparam com um faraó furioso, querendo devorá-los. E o verso 1 e 4 mostra que este momento em que Deus, parece que Deus, foi ordem de Deus, falou: olha,
se acampem neste lugar. Eles obedeceram a isso. E agora parece que eles se sentem encurralados. A gente não tem como ir para frente e para trás também não dá. E se nós olharmos para essa circunstância, ficamos perguntando, mas qual o objetivo de Deus? Qual o propósito de Deus? Deus queria revelar para aquele povo que Ele era um Deus de poder. É uma situação que não tem saída, eu não posso ir para frente, eu não tenho como voltar. E o que fazer? Eu vou me matar. Era o momento em que o povo precisava acreditar num Deus de promessa, que disse que estaria com eles. Não diferente, aconteceu também com aqueles jovens na fornalha de fogo ardente, retratado no livro do profeta Daniel. Não diferente, aconteceu também com Daniel ao ser jogado na cova dos leões. Você é colocado diante de circunstâncias, e agora? E o que eu gostaria de olhar para essas circunstâncias é que é diante destes momentos que nós precisamos professar a fé. É muito fácil professar a fé aqui. Desafio é a gente professar a fé nos momentos em que nós achamos que não há mais o que fazer. Se nós olharmos para os versos 5 a 9, esses versos, eles vão nos revelar que Deus permite momentos, circunstâncias difíceis, exatamente para nos provar. Porque Deus é a pedagogia de Deus. Às vezes nós podemos não entender o momento, a circunstância, mas Deus faz isso para depurar a nossa fé, para sustentar a nossa fé, para nos ajudar a acreditar num Deus que está no controle, está no comando. E esses versos, eles revelam que Deus permite esses momentos para provar. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Eu vou ler com vocês, não precisa abrir, é só para vocês saberem. Deuteronômio capítulo 8. A gente vai encontrar a seguinte expressão: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus estava provando aquele povo, colocando ele ou permitindo viver circunstâncias difíceis. Porém, Deus não os abandonou. Ele diz: nunca envelheceu a roupa, as suas vestes, nunca inchou os seus pés, não faltou o pão. Mas Ele te colocou ou permitiu estar em circunstâncias difíceis para saber como estava o teu coração. E por que é importante a gente pensar? O objetivo era saber o que estava no coração daquela gente. Por que isso? É fácil ser crente quando tudo vai bem. Saúde vai bem, graças a Deus. Vida conjugal, maravilha. Os filhos, maravilha, está tudo bem. O problema é quando saímos dessa esfera de zona de conforto. Porque enquanto estamos bem, veja, tempos de paz, nós podemos enganar a nós mesmos ou enganar os outros.
Enquanto vivemos a zona de conforto, nós podemos viver uma vida descomprometida com Deus, com a palavra de Deus, com a obra da igreja do Senhor. Mas sabe o que a gente não consegue fazer? É enganar Deus. A gente não consegue enganar o Senhor. E veja, Deus poderia nos punir por isso. Poxa, eu faço tudo isso para você e você. Mas Ele nos ama apesar de nós. E por isso, Ele nos coloca em circunstâncias difíceis para saber o que está no nosso coração. Ele nos coloca muitas vezes e nós não entendemos. E o fato de não entendermos nos faz muitas vezes agir ou revelar aquilo que verdadeiramente somos, que em tempo de paz nós não deixamos revelar. O verso 10, eu vou ler o verso 10, porque isso pode ajudar, agora eu aproximando do que eu quero falar. Diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você imagina, naquele lugar deserto, um mar, e agora você olha, já está difícil encarar a realidade. Você vai ter um exército fortíssimo e um rei furioso querendo destruir você. Eu gosto de olhar para a história da Bíblia pensando assim, se eu estivesse lá, que tipo de fé que eu teria? Que tipo de fé você teria se você estivesse? Porque é fácil olhar para aquele povo e falar, pô, mas aquele povo, né? Mas e se aquele povo fosse eu e você? Ou se estivéssemos ali, qual seria a nossa atitude? Será que nós estaríamos aptos a crer, dizer, não, Deus está conosco, Ele nos livrou até aqui, nos tirou de lá e Ele vai? Ou será que nós somos Deus? E agora? Será que a gente tentaria correr, fugir? Será que nós lutaríamos? Eu só quero fazer essa reflexão, porque o verso 10 revela esse momento difícil para o povo de Israel. E veja, eles estavam em apuros. E naquele momento eles olharam para o problema, apenas para o problema. E quando a gente olha só para o problema, eles ficam grandes demais. Esse mesmo povo, num determinado momento, quando estão chegando na terra prometida, Moisés envia 12 espias para ver a terra prometida. Interessante é que 10 voltaram e deram um relatório muito positivo. De fato, a terra lá é muito boa, como o Senhor falou. Ele falou, mas a gente, os homens já são tão fortes, são tão grandes, que nós sentimos como um gafanhoto diante deles. A gente não tem chance. Quando nós focamos no problema, ele fica grande demais. Aquele povo focou no medo, na circunstância que estavam vivendo ali, mas esqueceram de um Deus que os tirou com um braço forte. Eles já tinham assistido o mover de Deus através das pragas, de Deus mover ali, a ponto de quebrantar o coração de Faraó e deixá-los sair. Mas eles focaram apenas nos problemas. O verso 11 e 12, acompanhe comigo. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Na hora do aperto, das circunstâncias, que precisava acreditar que Deus era quem tinha
tirado eles com mão forte e braço poderoso, eles começaram a pôr em dúvida o Deus a quem eles serviam. E começaram a culpar Moisés, dizendo: escuta, você não tinha um cemitério suficiente lá, por isso você trouxe a gente para morrer no deserto. Eles disseram mais: nós não falamos que era muito melhor ser escravo. E aí eu gostaria de olhar com vocês, eu quero apenas que vocês ouçam o que diz, ainda no livro de Êxodo. Olha só, quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel, olha como que se dá esse momento. Ele diz assim: olha, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Isso lá no início. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E depois eu quero ler, ainda no 3, capítulo 3, eu quero ler os 7 e 8, que diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, e que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ou seja, o povo estava vivendo uma opressão, estava vivendo uma angústia, e aquele povo clamava a Deus por um libertador, dizendo: Deus, do que é feita a tua promessa, o Senhor prometeu, e nós estamos vivendo essa dor, essa escravidão sem fim. E o texto revela que Deus trouxe então um libertador, chamou Moisés para que fosse lá. Agora, esse mesmo Moisés que tirou o povo ali usando o poder de Deus. Agora, este povo que estava feliz saindo, porque Deus ouviu o seu clamor, este mesmo povo está dizendo o quê? Por que é que você trouxe a gente aqui? Nós não falamos que era melhor estar lá estava tão bom. Ué, se no início Deus ouve o clamor, a dor, a angústia, agora porque eles saíram no aperto, eles já acham que não, era melhor lá. Eu gostaria de pensar um pouquinho nisso. É importante a gente olhar, porque o povo, o tempo pode mudar, mas o contexto da vida humana é o mesmo. Deus viu, ouviu e enviou um libertador. Mas agora esse povo está reclamando. E veja só, Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E veja, Jesus é o nosso libertador, ele veio para nos resgatar. Contudo, nós fazemos como aquele povo. Fomos resgatados através de Cristo Jesus. E hoje nós nem sempre reconhecemos esse resgate, e por qualquer momento nós também abrimos mão de professarmos a fé em Jesus, de acreditarmos. Veja, saíram do Egito em resposta ao clamor, e Deus ouviu, fez o impossível. Deus cumpriu a sua promessa. Porém, no primeiro obstáculo, eles falharam. Isso parece muito com a gente. Eu vou explicar por quê. Nós clamamos pela intervenção de Deus, e em resposta Deus cura, traz emprego, Deus
traz salvação. Deus abre oportunidades. Mas depois que a gente tem isso nas mãos, nós esquecemos deste Deus e nós começamos então a murmurar, brigamos, até mesmo por causa daquelas bênçãos recebidas. E nós, muitas vezes, afastamos da comunhão com Deus por causa disso. E nós precisamos atentar para isso. Veja só, nessas horas, muitos chegam a perder a fé. Muitos voltam a desejar o Egito, ou fretar o Egito como se de lá ele fosse. E tem mais, o verso 13 e 14, se você tiver aí com a Bíblia aberta. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aqui nós vemos o agir de Deus, apesar do povo ser como é. E nós aprendemos hoje na escola dominical. Se você não é aluno da escola dominical, está perdendo a oportunidade. Nós aprendemos na escola dominical que Deus usou de misericórdia para com aquele povo. E misericórdia é Deus agindo em favor de nós, ainda que a gente mereça a morte. Aquele povo, pela sua rebeldia, pela sua incredulidade, deveria morrer, mas Deus mesmo assim vai ao encontro dele e o ama apesar dele. Então disse Moisés para aquele povo: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Esse aquietar, essa paciência, essa calma, é o ambiente do milagre, porque é o ambiente da fé. Quando eu tenho coragem de, diante das circunstâncias, em vez de brigar com o homem lá que estacionou em frente ao portão, Fernando, a gente ter a calma suficiente para deixar Deus fazer o milagre em nós, na hora da angústia, da ira, deixar Deus mover. É preciso que a gente pense assim: aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor, tenha calma, que o Senhor fará. Na hora da nossa ira, da nossa angústia, nós não conseguimos encontrar paz, paciência, calma, para deixar Deus ministrar no nosso coração e nos permitir ver o milagre acontecer. Eu quero avançar um pouquinho, só para, como diz a Clarice no domingo passado, eu estou olhando o texto e olhando para o relógio e estou em desespero. Mas o verso 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei imaginando Deus falando, Moisés falando o seguinte: olha, o Senhor vai pelejar por você e ele vai calar sua boca. Esse calar a boca não é aquele que a gente ouve por aí. Calar a boca no sentido de que você vai ver o livramento, ele vai pelejar por você. Você vai ver a manifestação do poder dele, você vai ficar mudo, pasmo, diante daquilo que Deus vai fazer. O Senhor vai pelejar por você. E Ele vai revelar o seu poder, a sua glória, vai revelar que Ele está no comando, e você vai ficar mudo, você vai calar-se diante de Deus. Porque Deus, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E eu queria chegar agora para o final, olhando o verso 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levante a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. A gente aprende aqui nesses versículos que há uma parceria com Deus no milagre. Há uma parceria.
Deus não age se nós continuarmos de braços cruzados. Se a gente quiser continuar na zona de conforto, Deus não vai agir. Deus não vai usar. Nós já ouvimos aqui alguém falando que Deus não usa preguiçoso. Se você não tem coragem de descruzar o braço, de agir, de fazer, de ir, Deus não vai fazer milagre na tua vida. Se queremos ver o milagre acontecer, nós precisamos caminhar, marchar, porque o milagre se dá na caminhada. Nós aprendemos que há uma parceria. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. E veja, Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde, Deus? Mas diga ao povo para marchar. Era um caminhar em direção ao impossível. E porque Deus queria que esse povo caminhasse em direção ao impossível, para eles entenderem de que quem era governo, quem era poder, era Ele. Não adiantava ter força, o Egito não tinha força, o mar não tinha força, porque o Deus que governava a vida deles, aqueles que podia fazer o mar abrir. Não era momento de clamar, era momento de agir. Não era momento de apontar, era momento de agir. Muitas vezes nós temos dificuldade no avanço da igreja, porque há mais pessoas com propósito de apontar, ou de clamar, de reclamar, do que dizer: ó, conte comigo. Eu quero que haja a manifestação de Deus através da minha vida. Seja eu um instrumento, Deus, eis-me aqui. Nós queremos ver milagres, mas queremos que o milagre bate na porta da nossa casa. Meu pai tinha um ditado que eu costumo dizer, ensinei isso para meus filhos, falo isso com frequência com a Priscila. Meu pai dizia o seguinte: coisa boa não bate na porta da casa da gente. Quando algo te procura, pode saber, telefone tocou, mandou uma carta, não pensa assim: olha, tem uma bolada para você, vem pegar, corra, porque é só para você. Não vai. Vai mandar falar que é dívida, que está atrasado, sei lá, um monte de coisa. Se você quiser, você tem que ir, você tem que sair, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que fazer. E é isso que Deus, através de Moisés, disse para o povo: olha, vocês precisam marchar. Talvez o povo estivesse assim pensando: mas marchar para onde? Pois é, mas marchar em obediência a uma palavra. Deus falou para a gente marchar, vamos enviar, vamos usar nado. Se Ele não abrir o mar, nós vamos atravessar nado, mas nós vamos, porque Ele mandou fazer isso. Adiante estava o mar, atrás um exército. Era crer ou morrer. Deus age através de nós, através de nossa ação. Se você disser para Deus: Deus, eis-me aqui, Ele vai dizer: é isso que eu preciso. Se nós olharmos para a história de Moisés, quando Deus o chama, ele começa a dar muitas desculpas. E ele diz para Deus que tem apenas, quando Deus perguntou: o que você tem na mão? Ele fala assim: uma vara. Ele falou: é suficiente, porque não é a vara que faz poder. Isso é só um símbolo de que quando você levantar essa vara, Deus vai operar através de você. Quando eu digo para Deus: Deus, o que eu tenho para te oferecer, isso eu quero dar o melhor de mim, Ele vai manifestar e vai fazer milagre. Eu gostaria de concluir essa palavra pensando assim: Deus age através de nós, e é na caminhada que o milagre acontece. Não espera o milagre bater na porta da tua casa. Não adianta nós apenas orarmos, mas não nos dispormos para fazer. Nós estamos abrindo leque de atividades na vida da igreja para que haja participação, haja entusiasmo, haja crescimento, haja vontade. Você tem um trabalho das mulheres na quinta-feira. E você é importante nisso. Mas não dá para Deus fazer milagres na nossa igreja através das mulheres se ficar em casa.
Porque você vai encontrar muitas desculpas para não vir. Você precisa vencer isso. Nós temos a nossa reunião de oração. Falamos da reunião de oração. E tem sido tempos, assim, um tempo de bênçãos. Você não pode deixar de vir. Esse é o tempo de clamar. Mas é também o tempo de agir, de fazer. Nós temos a nossa escola dominical. Que coisa boa, você precisa vir. E o culto é o fecho. É o momento em que Deus tem uma palavra para que a gente possa voltar durante a semana pensando, refletindo e dizendo: Deus, eis-me aqui. Me ajuda a fazer diferença na vida das pessoas. Que vidas possam ser alcançadas através de mim. É preciso que a gente tenha coragem de obedecer à voz de Deus. Estende as mãos. Falou Deus para Moisés. Estenda a mão, estenda essa vara aí. O mar vai abrir. E o povo vai atravessar o mar a seco. Eu não sei qual é o desafio que você tem. Eu só sei que você tem muitos desafios, assim como eu tenho. Eu não sei qual é a tua atitude diante das circunstâncias. Eu fico pensando como que é a minha atitude diante das circunstâncias. E eu quero confessar a vocês que muitas vezes eu falho. Como aquele povo, eu também, você também. Mas eu queria que você entendesse que apesar disso, Deus não desiste de te amar. E Ele usa de misericórdia, mesmo que eu mereça a morte. Ele continua a se revelar a mim como um Deus de amor. E Ele demonstrou isso ao enviar o seu único filho a morrer na cruz do Calvário. Para ser o meu libertador, meu resgatador, aprendemos na escola dominical hoje. Para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. E Deus deseja que a gente adentre essa terra prometida, não por méritos nossos, mas confiado no mérito da pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu gostaria que você não saísse daqui hoje sem acertar a tua vida com Jesus. Perguntar. Hoje de manhã falamos também na escola dominical. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos, porque Ele é o nosso resgatador. E se nós não tivermos a humildade e ao mesmo tempo ousadia de acertarmos a nossa vida, de consertar a nossa vida com Jesus, imagina que prejuízo a gente pode ter. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Mas se você não sabe, imagina se Jesus vier te buscar hoje. Onde você vai passar a eternidade? Adiar a nossa decisão é pôr em risco a eternidade conquistada por Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Eu quero orar por você. Eu quero que você pense na trajetória deste povo. Deus ouviu o clamor, tirou o povo do Egito com braço forte, mão poderosa. Quando esse povo sai, este povo começa a reclamar, começa a querer voltar para o Egito. Egito é símbolo de pecado, voltar para o mundo de pecado por causa das circunstâncias. É por isso que a gente precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Ter uma vivência de fé, fruto de uma intimidade, para a gente conhecer o caráter de Deus. Um Deus que, ainda que nos permita viver circunstâncias difíceis, Ele não abre mão de nós, não abre mão de você. E um Deus que quer que você entenda de que se você está precisando de um milagre, você precisa agir. Lembra disso. Deus age na medida em que você, pela fé, caminha na direção dEle, em obediência à palavra dEle. Eu não sei quais são os seus desafios.
que está vivendo ou que possa viver nessa semana. Mas eu quero que você saia daqui com a certeza de que Deus está com você. De que Deus não desiste de te amar. De que Deus é fiel para cumprir a palavra, a promessa dele na tua vida. E você precisa se dispor a obedecer, em obediência, marchar, caminhar, fazer. Eu quero orar por você. Se apresente a Deus. Se renda aos pés de Jesus e diga: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que Jesus estava dizendo é que a gente não consegue fazer nada, a gente não pode fazer nada, nada é nada mesmo. É preciso dizer para Jesus: Jesus, minha confiança está em Ti, minha esperança está em Ti, o meu milagre está em Ti, a minha bênção está em Ti, a solução na minha casa, dos problemas da minha casa está em Ti, no meu trabalho está em Ti, e eu estou contigo todos os dias, para te fazer vencedor. Eu quero que você saia daqui com essa confiança, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse tempo que nós estivemos aqui na Tua casa. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eles são muito especiais para o Senhor. Muito obrigado por cada ato deste culto, pela vida de cada um que contribuiu para que o culto fosse realizado. Obrigado pelos ministérios, departamentos que contribuem para que a obra de Deus possa ser realizada aqui. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que traz a nós um chamado a um despertamento de fé, para que a gente possa sair daqui com um propósito de manifestar poder àqueles com quem nós nos relacionarmos. Queremos que o Senhor nos perdoe, Deus, porque por muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, brigamos, temos desculpas, justificativas para não crer, para não fazer, para não melhorar, para não avançar. Mas Deus renova conosco uma condição de amizade, de intimidade com o Senhor, para que a gente possa cada dia conhecer mais o Teu caráter. E o Senhor que começou a boa obra em nós, possa concretizar em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe o que cada um coloca diante de Ti. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Ó Pai, o Senhor sabe o que cada um tem buscado em Ti. Pai, que eles possam ver no Senhor a fonte do milagre. E que eles possam regozijar no Senhor e na força do Seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Amados, eu quero desafiar vocês a sair daqui com o propósito de orar pela vida da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Eu quero desafiar você a olhar para os trabalhos da igreja como uma oportunidade. E que você não deixa passar a oportunidade, veja como você pode fazer para participar. Você é abençoado e você abençoa. Eu quero que você lembre da música: quando estamos juntos, há poder e há autoridade para sermos abençoados e para abençoarmos. Eu queria apenas fazer uma nota sobre a nossa reunião de oração. Nós conversamos na sexta-feira e tomamos a decisão de reunir na terça-feira. Mas nós vamos colocar no grupo uma enquete, perguntando para você se terça-feira é um bom dia para você vir, ou se você tem uma sugestão. Mas para que você possa se comprometer com isso. Porque nós precisamos fazer deste momento um momento de milagre, de cura, um momento de poder. Por isso queremos sim incentivar, criar meios para que você venha, ver a melhor forma para você participar.
em nome de Jesus. Eu quero que você volte para casa com esse propósito de orar pela igreja, orar pelos trabalhos da igreja, orar pela vida das pessoas que estão liderando, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levá-los em paz, dar paz em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, eu apresento a vida desses amados diante de Ti. Que o Senhor possa abençoar o retorno de cada um para casa. Que eles tenham uma noite de paz, que eles tenham uma semana abençoada. Mas eu quero lembrar também daqueles que não puderam estar conosco. Alguns encontram-se enfermos. Deus, visita estes amados e amadas. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja restabelecimento da saúde. E que o Senhor possa trazer disposição, vigor para estes amados. Senhor, aqueles que estão desanimados, fracos na fé, Senhor, visita com Teu Espírito e traga uma motivação nova para eles. Ó Pai, que nós possamos sair daqui com um propósito de permitir que o milagre do Senhor diante dos impossíveis aconteçam e que nós possamos glorificar o Senhor. Nos leva nessa fé, nos dê a Tua paz. Eu oro em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre você e a tua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.